Está no ar mais um episódio do podcast Negócios do Agro e antes da gente começar eu quero fazer um agradecimento especial para quem torna esse conteúdo possível, que é a Agrotravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. Hoje a nossa convidada ela é bacharel em Direito e empresária à frente de umas marcas de carne premium mais reconhecidas do país. Ela é criadora da Beef Passion e foi pioneira ao conquistar em 2015 a certificação internacional da Rainforest Alliance para a produção de carne bovina no Brasil. Desde 2018, ela integra o programa Winning Woman Brasil, promovido globalmente pela Ernst Young, e em 2021 foi eleita pela revista Forbes entre as 100 mulheres mais influentes do agro, e em 2024 reconhecida novamente entre as 100 pessoas mais influentes do setor. Hoje eu vou conversar com a Amália Seques. Seja bem-vinda, Amália. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho mais sobre a minha história e compartilhar também sobre o case da Beef Passion. Muito bem, Amália. Bom, para a gente começar aqui, você é formada em Direito e está no agro também. Eu queria que você contasse um pouquinho aí sobre a sua trajetória. Eu comecei, né? Eu sou formada em Direito, mas eu não me via atuando na área. Não era algo que envolvia uma paixão da minha parte, né? E a gente sempre, né? Minha família sempre teve essa parte muito voltada para o agro. Meu pai é produtor rural e eu vi aí uma oportunidade para a gente desenvolver um projeto diferenciado de carne bovina. Mas empreender sempre teve na minha veia desde pequena. Eu, enfim, vendia pulseira no Natal para minha família. Eu sempre tive muita curiosidade, muita vontade de produzir. E eu era ex-vegetariana, então eu não consumia carne. E foi a partir de um entendimento diferenciado sobre como funciona a pecuária que a gente resolveu desenvolver esse projeto. Então é um projeto com muito propósito, é uma marca bem diferenciada e hoje a gente está aí à frente, né, no mercado. São 12 anos de história, colhendo alguns bons frutos com muitos desafios, mas acredito que a paixão que eu tenho envolvida dentro desse projeto é o que realmente faz a Beef Passion hoje se destacar, né? E eu não sentia isso quando eu advogava, né, no caso. Então, eu acredito que a gente tem que ter uma paixão muito envolvida para entender aquilo que a gente quer fazer ao longo da nossa história. Muito bem. E, Amália, conta um pouquinho sobre essa parte. Como é que foi a motivação para você querer empreender e principalmente nessa área? Ela veio mais da sua experiência, que você falou que antes não comia carne e aí passou a comer. Teve a ver com essa experiência pessoal também ou foi uma oportunidade de mercado que você enxergou ali? Teve uma junção das duas coisas, né? Primeiro, eu acredito que a informação que eu recebia não era uma informação correta, né? Então, quando eu comecei a entender mais a forma como se poderia se fazer uma produção de carne, ou como esses animais eram tratados, ou os produtos que pudessem ser possíveis de se desenvolverem, eu realmente me apaixonei e quis fazer um projeto diferente. Eu não via nenhum atrativo no mercado da carne. Eu não achava um produto bonito, eu não achava um produto que pudesse me gerar algum tipo de benefício nutricional, e também eu sempre fui muito apegada com essa questão do bem-estar animal. E quando eu entendi que não é o que você faz, mas como você faz, a gente começou a aplicar esses diferenciais dentro de um projeto de produção. E o que me motivou a desenvolver essa marca. Então, a gente tem aí todo um processo diferenciado, desde o manejo desses animais até o produto final. Então, eu encontrei na Beef hoje uma possibilidade de consumir um produto ético e que realmente não tivesse nenhum tipo, né, de de preconceito da minha parte. Então, isso foi o grande motivador do acontecimento, né, e do surgimento da marca. Legal. E qual foi o maior desafio para você nessa construção de uma marca de carne premium com foco em sustentabilidade? Porque, como você falou, né, tem muita desinformação também, né, no mercado em relação à produção, à pecuária e tudo mais.
E qual foi o maior desafio que você teve, né, em comunicar tudo isso aí que você se propôs a fazer, né? São muitos desafios, né? São desafios que perduram até hoje, né? Acredito que um dos maiores desafios é realmente fazer o consumidor entender e pagar o preço de um produto diferenciado, né? A gente vive num país que a gente tem uma oferta de carne bovina muito grande e a maior parte dos consumidores sempre questionam a questão do preço e não a procedência ou o diferencial que você tem realmente no seu processo produtivo. Então, você comunicar esse produto de uma forma diferenciada e fazer com que o cliente entenda todos os valores que você está construindo ao longo dessa história é um desafio, né? Porque a gente tem essa cultura de preço. Ah, mas olha quanto eu paguei nessa picanha, olha quanto eu paguei neste outro corte. E um outro desafio também foi desmistificar essa questão de carne de primeira ou de segunda, né, que é muito enraizado dentro do consumidor brasileiro. Então, se o boi é bom, tudo dele é bom e tudo dele pode ser aproveitado de uma forma diferente. Um coxão mole não é diferente de um outro corte considerado de primeira. Então, fazer também com que o consumidor valorizasse este outro produto fez com que a operação, de uma forma geral, fosse muito mais saudável. Então, eu não tenho que vender 3, 4, 5 tipos de corte e o resto menosprezar o valor dele, né? Então, o que a gente fez foi um caminho contrário, foi agregar valor a todos esses outros produtos que até então não eram muito valorizados. E o terceiro desafio, para mim, foi ser mulher à frente de um universo mais masculinizado. Eu acredito que, num primeiro momento, a validação de todo o conhecimento que eu adquiri foi um passo mais difícil de ser conquistado, principalmente por ser um universo muito masculino, né? Então, você pegar uma mulher à frente de uma marca de carne para explicar para alguns homens realmente um entendimento diferente sobre aquele produto foi desafiador, né? Então, mas são partes de aprendizado, né? E acredito que são eles que também nos levam adiante, né? Então, os desafios sempre vão ter, mas o diferencial do nosso trabalho é o que mostra realmente o que a gente consegue fazer. Né? Legal. Sabe que eu tive recente nos Estados Unidos, a gente foi acompanhar um grupo para visitar fazendas de pecuária no Texas e, logicamente, comendo muita carne por lá também todos os dias. E isso mexeu comigo também, mudou um pouco a minha visão com relação a isso, né? Da qualidade da carne e tudo mais. Isso que você falou é um negócio que eu senti na pele, a partir do momento que você conhece, se aprofunda um pouco mais, você entende aquela qualidade também e está disposto a pagar por isso, né? Porque também a gente vê, não é um trabalho fácil, né? Então, muitas pessoas desvalorizam, às vezes, produtos do agro em geral por não saber o que está por trás ali, todo o cuidado que teve, tudo que estava envolvido, e aconteceu isso comigo. E aí eu queria te perguntar isso, como é que está hoje essa questão com relação à evolução do mercado brasileiro aí para essa carne premium? Como é que está o consumidor? Ele tem valorizado mais essa origem, os processos, ou ainda tem muita coisa para avançar ainda? Como é que você enxerga Não, isso? eu enxergo de uma forma muito positiva. Eu acho que o consumidor ele está cada vez mais consciente das escolhas que eles fazem, principalmente da metodologia aplicada, né? As pessoas hoje têm mais responsabilidade socioambiental também, né, dessas marcas. Então, essas empresas que acabam adotando práticas mais éticas, mais sustentáveis dentro de todo o processo produtivo, acabam sendo mais valorizadas na hora da venda do produto final. Não são todos, mas é uma crescente. Eu acredito que o futuro não vai ter espaço para marcas que não sejam responsáveis e éticas dentro de toda a produção que é desenvolvida. E acredito que isso não é só benéfico para quem está consumindo esse produto, mas para o meio ambiente também, né? Para o futuro que a gente quer construir daqui para frente. E a sustentabilidade é um passo de cada vez. Então, existem outros mercados que são mais conscientes hoje no mundo, mas hoje o brasileiro também está entendendo a importância de valorizar realmente essas empresas que fazem um trabalho com mais propósito, né? Enfim, reduzindo a emissão de gases, promovendo uma qualidade nutricional, entendendo sobre bem-estar animal, favorecendo um manejo responsável.
E eu vejo isso com bons olhos para o futuro e vejo que cada vez mais, sim, os clientes, eles pagam um valor mais agregado para marcas que respeitam todos esses pilares. Muito bom. E ainda com esse aumento recente que teve na carne aí, já tá caro. Então, já que tá caro, vamos pagar um pouquinho mais e comer um negócio melhor ainda, né? E a Então, remuneração do próprio produtor também, né? Porque a sim, gente não pode esquecer que é ele que é o grande responsável por esse produto chegar à nossa mesa. Se esse produtor não exato. for bem remunerado, não faz sentido algum ele adotar todas essas novas medidas ou essas melhores medidas positivas dentro daquilo que ele está realmente produzindo, né? Então, o consumidor tem que entender isso, porque o maior beneficiado de todos, ele também é o produtor. Com certeza. E Amália, a Beef Passion foi a primeira empresa brasileira a receber essa certificação da Rainforest Alliance aí de carne, né? E o que essa conquista representou para vocês? Como é que foi esse processo? Eu acredito que foi um dos momentos mais marcantes, né, realmente, da nossa história, porque ela validou todos os processos produtivos que a gente executava já, né, desde da inseminação desse animal, da nutrição desse animal, do crescimento, do manejo, do abate. Então, a Rainforest Alliance hoje ela tem mais de 136 critérios que precisam ser seguidos para você conseguir essa certificação. Isso envolve uma responsabilidade não só ambiental, mas social também dentro de todo o processo produtivo. A Beef Passion, por exemplo, ela exige que todos os funcionários tenham os filhos matriculados em escolas. Caso a gente não tenha algum, é um efeito suspensivo dentro dessa certificação. Então, entre práticas e procedimentos que a gente adotou, ela validou aquilo com uma certa... Foi como se fosse a nossa cereja do bolo. Né? Então, que nos colocou num caminho que a gente continua seguindo até hoje. Hoje eles não certificam mais marcas de carne bovina e a gente continua seguindo todos esses critérios, entendendo Legal. que aquilo realmente fez a gente se posicionar hoje no mercado com uma produção sustentável. Então, foi um divisor de águas para a gente e um motivo de orgulho muito grande. Boa. E, bom, vocês também em 2024 agora foram eleita a melhor marca de carne do Brasil. Como é que foi para vocês isso e a que você atribui esse reconhecimento que vocês tiveram aí? É uma série de fatores, né? Assim, o produto da bifação é um produto muito diferenciado. Isso começa na nutrição do animal, né? Você é o que você come e a forma com que você vive. O boi é a mesma coisa. Então, se a gente começa a entender realmente a nutrição e o manejo que esse animal recebe ao longo da história dele e consegue fazer um processo de terminação diferenciado, esse produto realmente vai ser um produto diferenciado. Então, tudo isso é atribuído ao que a gente faz lá atrás, né? Por trás da porteira. Então, é um outro motivo de orgulho muito grande, porque nós estamos num país onde a qualidade da carne bovina é muito alta. Então, a régua do consumidor é muito alta. Então, para a gente, mais uma vez, é um enaltecimento muito positivo dentro de tudo aquilo que a gente desenvolve. Porque a carne bovina de qualidade é uma somatória de fatores. Né? Não é só a genética, é muito além da genética. Então, mais uma vez, validando todos esses processos que a gente aplica aí no dia a dia da nossa produção. Eu fico muito feliz por isso, principalmente por saber do nível de competição que existe nesse mercado, entendendo a qualidade de toda essa matéria-prima que existe no país, né? Legal. E assim, quando vocês começaram, a marca Beef Passion carrega um propósito muito forte, né? Que é isso que você vem passando aí. E eu queria saber, no começo, quando você decidiu empreender, como foi isso com relação à sua família? Porque eles já eram produtores e você chegou com uma ideia ali. Vocês já estavam muito bem alinhados? Ou você teve um trabalho ali de convencimento para poder começar o negócio e seguir nessa área? E também outra pergunta é como é que esse propósito tão forte aí se reflete também na gestão do negócio, na relação com os clientes? A grande referência desse projeto foi meu pai, né? Meu pai foi açougueiro de profissão aos 13 anos, então tudo que eu sei sobre carne eu aprendi com ele.
E antes da marca Bife Passion existir, ele já era produtor rural. A gente sempre comeu muita carne em casa, ele sempre teve esse projeto diferente. O que eu fiz foi concretizar todo esse trabalho que ele já desenvolvia, né, de uma certa forma. Então, num primeiro momento, ele teve um pouco de receio e falou, eu tenho outras coisas para fazer. Ele era engenheiro, trabalhava com engenharia na época. Mas eu convenci ele que realmente ele tinha um produto diferenciado, até porque por mais que eu não consumisse carne naquele primeiro momento, as pessoas que frequentavam ali a minha casa comentavam, caramba, de onde é essa carne? Por que esse boi é tão diferenciado? Como funciona? Me explica como vocês conseguem chegar nesse resultado final. Então foi uma união de forças aí dentro de um projeto que ele desenvolveu ao longo da história dele, onde eu concretizei com a criação da marca. Então, isso foi muito bem aceito. Até hoje, ele é o produtor da Bife Passion, né? São empresas diferentes, mas a gente continua tendo essa relação de proximidade. Todas as referências que ele me passa são referências que eu levo para a minha história e para o que eu aplico no dia a dia da marca. E todo o conhecimento também que ele passa é um conhecimento que eu quero um dia ter, né? Que eu realmente estou muito longe ainda de ter. Mas é o que realmente faz hoje o grande diferencial daquilo que a gente aplica, né? Então, desde a relação com os colaboradores, a cultura que a gente desenvolve dentro da nossa empresa, o respeito e a responsabilidade social também que a gente desenvolve dentro dessa governança corporativa que hoje a gente atua muito forte, é um reflexo também do que a gente tem criado como cultura, porque para essa marca realmente ter ido adiante, todas as pessoas envolvidas precisam acreditar no diferencial que a gente faz, né? Aquela coisa, 1 mais 1 é muito maior que 2, e a gente sozinho não chega a lugar nenhum. Então, tem muitas pessoas que nos rodeiam aí, que vestem a camisa e acreditam e entendem o diferencial do processo produtivo que a gente adota. E isso acaba facilitando a comunicação para o cliente final, né? Se o vendedor da minha loja, por exemplo, não entender o diferencial daquilo que eu faço e realmente não acreditar ou achar que aquele produto é realmente muito bom, ele não consegue passar isso para o cliente. Então, e a gente desenvolveu isso ao longo dessa história, né? Nos validando em relação a essas pessoas e também aos próprios clientes, porque você pode comprar uma vez e nunca mais comprar. Né? Se um produto não se sustenta, o cliente não volta. Então, e aquilo tem que se manter. É muito fácil você fazer um boi bom num determinado momento e num segundo momento esse boi não atender às expectativas qualitativas daquele cliente. Então, precisa ser um processo que é dia após dia, né? E a gente conseguiu ao longo desses anos realmente fidelizar esse cliente, fazendo ele entender que o nosso produto é muito diferenciado. Então, hoje o principal ativo é quando ele prova. Hoje, quando o cliente prova, ele fala, uau, realmente esse produto é diferente. E aí ele vai provar de novo, aí ele vai voltar a comprar esse produto. E aí ele realmente fideliza a marca, né? Então, é um conjunto de fatores que fazem realmente a gente conseguir hoje se posicionar e ter esse feedback tão positivo em relação à qualidade da nossa matéria-prima. Legal. E assim, é tão importante quanto ter uma qualidade excelente, que é o que vocês têm, eu acho que é saber comunicar isso, né? Quais são aí os principais desafios de comunicar aí esse posicionamento de marca que vocês fizeram e continuam fazendo? É um desafio, né? O que a Bife Passion faz, eu acredito que com uma certa excelência, é realmente fazer um aproveitamento integral desse animal. E a partir desse momento que a gente aproveita esse animal por inteiro, o cliente consegue entender que todos aqueles produtos provenientes desse animal são bons. E isso é um passo positivo, porque muitas pessoas não conhecem o boi na integralidade. Então, quando a gente comunica, quando a gente desenvolve produtos que eles normalmente não estavam acostumados a consumir e valorizam aquele produto, isso é um ponto positivo para a nossa comunicação. O segundo é destacar todos esses diferenciais que a gente tem ao longo do processo. É desafiador porque o cliente não está em contato direto com a fazenda, mas a gente tenta, através de redes sociais, através de informativos ou através, né, do desenvolvimento que a gente faz de comunicação para esse cliente, tentar passar ao máximo todo
o nosso manejo e toda a nossa responsabilidade dentro do processo produtivo, fazendo com que ele entenda como aquele produto consegue chegar para ele e ele ter aquele diferencial na hora que ele consome. Então, são muitos processos que precisam ser passados e muitos deles não têm em outras marcas esse know-how. Então, quando a gente explica, quando a gente mostra vídeos, quando a gente publica, quando a gente faz pesquisas com universidades mostrando o diferencial daquela matéria-prima, o cliente se aproxima e consegue ver um valor diferente naquele produto. Então, é um caminho que precisa ser regado, vamos dizer assim, com frequência. Cada dia mais é preciso passar essa informação que ele até então não tinha, né? E através desses diferenciais ele consegue entender um pouco melhor o produto final, né? Porque é um conjunto, como a gente começou desde o nosso início dessa conversa. Não é só a carne boa, não é só a genética, não é só o Angus, não é só o Wagyu, não é só isso, é muito além disso, né? Então, quanto mais próximo ele entende esses diferenciais do nosso processo produtivo, mais facilita a valorização desse produto final e, consequentemente, a nossa comunicação acaba sendo otimizada, porque ele tem muito mais informações relevantes do que ele teria se ele só olhasse o produto ali numa gôndola sem entender todo o background dele, né? Exato, muito bem. E você falou aí de Angus, Wagyu, essas são as principais raças que vocês trabalham? A gente trabalha com Angus, com Wagyu e com Nelore, né? Nenhuma delas é pura, então a gente não trabalha com raças POs, a gente já fez esse teste, mas no Brasil a gente tem um clima que não favorece, por exemplo, se eu crio um Wagyu puro no Brasil, ele é um animal que ele sofre muito, porque é um animal de frio, a gente está falando do interior de São Paulo. Então, e o paladar do brasileiro também é muito diferente do paladar do japonês. A gente gosta muito mais de proteína do que de gordura. Quando um japonês consome um Wagyu, ele consome quantias muito pequenas, algumas gramas. A gente gosta de comer 300 gramas, 400 gramas. Então, se eu tenho um produto extremamente marmorizado, ele até é adocicado demais para o paladar do brasileiro. E ele não tem esse equilíbrio entre gordura e proteína. Então, além da questão do bem-estar animal, a gente entendeu que para o nosso paladar, esse three cross das raças acabaria tendo um resultado muito melhor do que realmente se a gente trabalhasse com essa raça pura. E o Nelore, ele entra pela questão da resistência desse animal, né? Então, isso acaba também facilitando muito o manejo e o bem-estar deles ao longo do processo produtivo. Legal. E quais foram os principais desafios, Amália, na hora de selecionar essas raças aí, de ver também as questões de adaptação e tudo mais? Ou vocês já tinham isso desde o começo? Como é que foi esse processo? Foi uma evolução, né? Então, hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, aí a gente tem algumas empresas que a gente acaba fazendo parcerias onde facilitam muito a avaliação desses animais, né? Porque é um desafio até hoje, cada animal é único, né? Tem Wagyu que não desenvolve um grau de marmoreio, digamos assim, esperado. Isso é muito comum. Então, como a gente faz essa avaliação de uma forma mais qualitativa para a gente, né? Então, existe hoje a DTG que faz uma análise de carcaça muito interessante e consegue avaliar a qualidade dessa terminação para ver se esse animal realmente já está pronto, né? Com a dieta que a gente desenvolveu também em parceria com a Nutron e com a Cargill, a gente consegue ser mais assertivo também em relação ao acabamento final desse animal, mas ele acaba sendo muito único. Então, esse desafio não foi 100% sanado e acredito que nunca será. Você consegue ter uma margem de erro, digamos assim, menor, mas mesmo assim é muito individual de cada animal. Meu pai, ele olha, no olho ele consegue fazer essa distinção. Eu não consigo. Então, entra muito também do know-how que as pessoas que estão ali envolvidas têm, né, no trabalho da fazenda. Então, de entender esse animal, não é só porque ele engordou e ficou determinado tempo ali numa suplementação que aquele animal vai estar no padrão que a gente exige, né, para realmente ser um abate superior. Então, é desafiador. Tem alguns animais que realmente não evoluem conforme o esperado, mas com uma nutrição mais assertiva e com realmente essa tecnologia hoje que é possível ser feita através de ultrassons, a gente consegue chegar num resultado mais próximo, digamos assim, né?
Legal. E vocês, como é que está sendo a evolução nos últimos anos? E, na verdade, a pergunta é como é que estão as projeções, né? Vocês têm crescido ou a qualidade é, claro que vocês têm essa preocupação de manter essa qualidade, que acho que esse é o maior desafio de todos, né? Mas como é que estão as perspectivas para os próximos anos aí? Vocês veem um crescimento na produção? A gente cresce ano após ano, né? Mas muito mais, né, na minha visão, do que aumentar o número de animais, é realmente fazer o melhor uso o melhor aproveitamento desse animal. Então, que é o grande desafio e o que é, na minha opinião, um atributo muito positivo para a sustentabilidade. Porque quando você aproveita esse animal por inteiro, literalmente, do focinho até o rabo, você primeiro consegue ter um resultado muito melhor e consegue desenvolver outros produtos. Por exemplo, a gente tem crescido sem aumentar esse número de animais por esses novos produtos que a gente está em desenvolvimento. Vou te dar alguns exemplos. A gente desenvolveu o bacon bovino a partir da costela do boi, que era a costela minga, normalmente é uma costela que ela é mais gordurosa e você não consegue ter um valor agregado nela. A gente conseguiu desenvolver este produto pensando nessa dor que a gente tinha. O osso, a gente hoje faz o caldo de osso, né, que é o bone broth, que é um alimento riquíssimo em vitaminas, minerais, em colágeno, que a gente realmente tem vendido exponencialmente, né? A gente desenvolveu a banha bovina para consumo e para uso culinário, que é reutilizado da gordura do boi, como as nossas avós cozinhavam antigamente com a banha do porco. A gente está voltando à ancestralidade e reutilizando essa matéria-prima com uma outra finalidade. Então, hoje, o meu desafio do lado de cá, eu não quero crescer em números, aumentando o número de cabeças, mas gerando mais valor a cada parte desse boi. E então, que é o que a gente tem feito. Então, o que é mais positivo ainda, porque eu não preciso realmente entrar no mercado de commodity, eu gero mais valor sobre aquela matéria-prima de qualidade que eu estava subaproveitando. Muito bem. E, ô Amália, onde é que estão localizadas as fazendas? Em que regiões? Elas ficam no Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, né? E a gente tem uma loja em São Paulo, que fica em Higienópolis, na Santa Cecília, onde tem a nossa boutique de carnes. A gente tem um espaço de eventos, onde a gente consegue fazer degustação, apresentar esse produto final. A gente entrega hoje para o Brasil todo, mas o nosso foco maior do nosso mercado é São Paulo capital. Legal. Beleza. E vocês têm planejamento de abrir em outras lojas, em outras cidades também, além de São Paulo? Por enquanto, o foco desse mercado é São Paulo, né? Eu quero desenvolver melhor essa linha de subprodutos com uma escala maior e depois a gente pensa aí se a gente vai abrir essas lojas em outras localidades. Mas a gente também entrega para o Brasil todo e entra no desafio de uma escalabilidade um pouquinho maior, para a gente continuar segurando essa qualidade, né, e a rastreabilidade deste produto final. Como a BIF tem um valor agregado alto, isso também é um ponto que é mais desafiador para um crescimento da forma, numa velocidade como as outras marcas conseguem escalar, né? Legal. E como é que é para você, Amália? Você é um baita exemplo aí de empreendedorismo e de empreendedorismo feminino no agro, né? E como é que tem sido para você aí representar tantas mulheres desse setor que é um setor tradicional, masculino, e as mulheres têm ganhado cada vez mais espaço? Como é que você vê isso e como é que tem sido isso para você? Porque eu imagino que você tem inspirado muitas mulheres no setor também. Eu sou fã das mulheres. Eu acredito que a mulher ela tem uma sensibilidade que o homem não tenha para enxergar algumas oportunidades de mercado e desenvolvimento de marcas e produtos. Então, hoje as mulheres são muito capacitadas para isso. A maior parte das mulheres que estão no agro hoje acabam sendo mulheres que fazem parte de empresas familiares, né, que são sucessoras aí dentro da pecuária, mas eu também vejo muitas mulheres que não necessariamente são desse ramo, seguindo aí um caminho nessa área. Eu acredito que o agro brasileiro hoje é um setor incrível, com muitas possibilidades para atuação, né, tanto de homens quanto de mulheres, mas a mulher, ela realmente consegue ter um olhar diferenciado para algumas oportunidades que muitas vezes o homem não tem,
né? Então, e essa questão de masculinização, eu acho que está muito ultrapassada hoje, porque as mulheres estão cada dia mais capacitadas e mais entendidas sobre a operação como um todo, né? E é isso que faz a grande diferença, é o conhecimento. Então, tanto para homens quanto para mulheres, eu vejo esse cenário cada vez mais crescente e mais promissor. Legal. Eu também, a gente já chegou a fazer algumas viagens exclusiva para grupos de mulheres também, e foi muito legal ver isso também, né? Ver esse movimento. Como você falou, tem muitas que estão assumindo propriedades das famílias, e tem outras também que estão chegando agora e estão empreendendo mesmo e começando do zero. Então é um movimento muito legal. E aí a gente falou aqui de inspiração também, que você certamente inspira outras mulheres. Eu queria saber de onde vêm as suas inspirações, as suas referências aí para você melhorar cada vez o seu negócio, né? Você busca referências em outros setores aqui no Brasil ou empresas de fora? Onde que você está sempre antenada aí buscando inspiração? Eu vejo o Brasil como um polo de empreendedores, assim, como poucos outros no mundo, né? Eu brinco que o brasileiro, a gente nasceu na crise, e eu espero que não, mas que a gente vai morrer na crise. Então, o, a, a qualidade do empreendedor daqui é realmente muito superior, assim, a vontade do brasileiro de executar, de crescer, de ir além, de buscar, de ser melhor é muito grande. Então, isso é uma inspiração diária, assim, tem milhões de cases que eu vejo, assim, que eu realmente fico perplexa como as pessoas conseguem ir tão longe, né? E a gente não tem realmente preguiça, né? A gente arregaça as mangas, como, né, as pessoas dizem, e a gente vai atrás. Então, em diversas áreas, em diversos lugares, eu vejo um sucesso absurdo em relação a empreendedores que se dispuseram aí a solucionar um problema que até então eles tinham, né? Porque o empreendedor tem muito isso, né? É solucionar uma dor que era sua e você realmente fazer isso, fazer sentido para um negócio e ver isso como uma oportunidade. Então, são pessoas que me inspiram diariamente, homens, mulheres, no mundo, no Brasil, e aprendendo muito com eles, porque cada pessoa que passa na nossa história, ou que a gente tem conhecimento da história dos outros, acrescenta muito pra gente, né? Eu aprendo todos os dias, e eu acho que isso que realmente faz a gente ir além, porque é um mundo de conteúdo diferente que não precisa necessariamente estar dentro da sua própria área de atuação, mas que faz você realmente ligar um sinal de alerta ali e falar, uau, existe uma outra possibilidade, existe uma nova oportunidade. Então depende da gente, né? E o brasileiro, ele faz isso com uma meritocracia que é de tirar o chapéu, principalmente pelo grande desafio que é empreender nesse país, né? Pela alta carga tributária que a gente tem, pelos desafios diários que a gente enfrenta, e eu vejo essa resiliência na maior parte dessas pessoas, assim, como uma inspiração, assim, que não tem preço. Legal, muito bom. E eu queria recuperar ali um tema que você falou no comecinho, Amália, que me deixou aí interessado. Você falou que antes não comia carne, você tinha uma visão, enfim, diferenciada. Eu queria que você voltasse e falasse um pouquinho mais disso, até para as pessoas que estão nos ouvindo aqui e que às vezes podem passar pela mesma situação que você passou, né? De ter informações que de repente não eram as reais e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esses motivos aí, quais foram os principais tópicos que fizeram você mudar de ideia com relação ao consumo de carne, por exemplo. Eu acredito que existe uma desinformação muito grande das informações que são passadas, né? E quando a gente não tem uma experiência dentro daquele mercado, daquele processo, a gente acaba digerindo essas informações de uma forma errada. No meu caso, foi exatamente isso que aconteceu comigo. O que eu ouvia sobre a carne bovina eram muitas nuances negativas em relação ao desmatamento, ao maus tratos animais, a qualidade nutricional daquele produto. Então, eu não via nenhum atrativo para realmente querer consumir aquilo, né? E quando eu entendi um pouco melhor sobre como a pecuária funciona e sobre o que é possível ser feito, eu vi que eu realmente não sabia de nada.
E essas informações que eu acabei levando como verdades eram inverdades. Então, o que eu vejo hoje é essas informações que são passadas muitas vezes com um viés negativo, né? Seja por outros mercados, sejam por outros propósitos. Mas filtrar melhor aquilo que a gente absorve ou que a gente acaba ouvindo, levando como verdade, porque muitas vezes não é. E isso realmente fez eu ter uma imagem, num primeiro momento, muito negativa sobre a carne, sobre este produto. E hoje eu sei, porque como eu fiquei 10 anos sem comer carne, a falta que esse produto me fez, tanto em termos de nutrição, quanto em termos de conhecimento. Então, eu tinha deficiência em ferro, eu tinha anemia, enfim, tinha muitos outros problemas que hoje eu não tenho mais. Então, o conhecimento que eu realmente achei que eu tinha adquirido não era um conhecimento real. E acredito que muitas dessas informações, principalmente hoje com essas redes sociais, são passadas de uma forma muito distorcida. Então a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, pesquisar direito, filtrar e validar realmente a fonte daquilo. Porque muitas das vezes pode ser um viés que não é interessante para você, né? Então isso realmente foi um grande impacto para mim quando eu realmente vi que aquilo não fazia sentido, né, em relação a maus tratos animais. Eu tinha uma imagem totalmente distorcida. Gente, hoje isso não existe. Não estou dizendo que pessoas não fazem, mas grande parte, a maior parte das empresas adotam processos aí com bem-estar animal. Os animais não precisam realmente serem abatidos de uma forma cruel. A carne bovina não tem essa baixa qualidade nutricional como as pessoas, de uma certa forma, falam em relação a colesterol, aumento de níveis aí que possam realmente comprometer a sua saúde. Pelo contrário, a ingestão da proteína é muito importante para o seu desenvolvimento, para a sua cognição, enfim, para a sua vida. Tudo em equilíbrio, sabe? Não precisa ser nem de mais nem de menos, mas você realmente restringir hoje o consumo desse produto vai te fazer muito mais mal do que bem. Pelo menos eu sou a experiência que eu tive em relação a isso. E assim como o processo todo, né, de desmatamento, hoje a gente reduz a quantidade de emissão de gases, a gente preserva a biodiversidade, conserva a natureza, reutiliza, enfim, resíduos. Então, não era nada daquilo que eu ouvia. Então, realmente, eu era muito leiga em relação a esse mercado, a esse mundo, e foi só quando eu entendi melhor como realmente uma produção funcionava que eu vi que eu não tinha razão alguma de não aderir a esse produto, não consumir esse produto. Então, por isso que eu acho que isso é um dos pilares fortes hoje na BIF, para a gente comunicar isso de uma forma mais assertiva e direcionada para esse cliente, para ele entender que, na verdade, não é tão nocivo quanto muitas pessoas propagam, né? Mas nada como entendimento, a gente tem que ir a fundo, vamos buscar a fonte, vamos conhecer, e aí você valida realmente se faz sentido você querer consumir aquilo ou não querer consumir aquilo. Mas são muitas inverdades que são passadas, eu vejo não só da área do agro, da carne, mas de muitos outros setores. Então as pessoas precisam realmente relevar o que é dito e filtrar a fonte para entender se realmente aquilo faz sentido. Perfeito. E acho que também tem uma questão de isso que você falou, né? Tem muita informação e às vezes é difícil a gente discernir o que realmente é, o que não é, o que é real ou não, mas eu acredito que faltam fontes também confiáveis para passar essa mensagem, né? Vocês têm feito um trabalho nas redes sociais de vocês, enfim, nos canais de vocês, conscientizando isso. Eu acho que é muito legal, porque vocês são um baita exemplo até, e vocês não estão só ajudando o marketing de vocês ou divulgando aquilo que vocês fazem de bom, vocês estão ajudando a desmistificar esses pontos que estão muito difundidos hoje, né? Não, com certeza. Um dos trabalhos que a gente mais faz, né, é tentar levar para o consumidor a grande verdade, né? Pelo menos daquilo que a gente faz, do trabalho que a gente executa. Então, que dá para fazer diferente. Então, hoje a gente tem muitos clientes que são ex-vegetarianos, que falam que legal, eu consumo o produto de vocês porque eu sei que vocês realmente têm um respaldo, têm uma produção diferenciada, existe uma ética envolvida, uma responsabilidade dentro do processo que vocês desenvolvem. E muitas outras marcas também. E é isso que a gente tem que difundir, é mostrar o que a gente faz.
para eles realmente entenderem se faz sentido aquela avaliação inicial ou não, né? E desmistificar essas negativas que existem em torno da cadeia produtiva. Então, levar a informação correta para o cliente é desafiador também, mas é um dos nossos grandes objetivos e é uma das coisas que a gente mais tenta fazer aí no nosso dia a dia. Legal, muito bem. Amália, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo e antes da gente encerrar, eu queria saber se tem algum projeto que você está trabalhando atualmente ou uma mensagem final que você gostaria de deixar aí para quem acompanha a gente aqui no podcast. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês aí pelo espaço, pelo seu tempo, Fábio, para contar um pouquinho mais, compartilhar um pouco mais sobre a história da BIF. E sobre um conselho, sobre qualquer enfim, coisa, eu diria que o propósito faz realmente a gente ir além, né? A gente acreditar naquilo que a gente faz a gente realmente conseguir chegar num objetivo que a gente quer. Então, mesmo num país onde foi por muitos anos criticado, né, até hoje criticado pela má gestão do agro, tem empresas hoje fazendo trabalhos com muito propósito, com muita responsabilidade, de uma forma muito positiva, não só para quem consome esse produto, mas para o meio ambiente também. Não é só a Bif Passion que tem como exemplo, tem muitas outras marcas de áreas diferentes, atuando com muito respaldo e muita responsabilidade em tudo aquilo que eles se proporam a fazer. Então, eu acho que a gente acreditar naquilo, no nosso negócio que a gente quer desenvolver, que aquilo resolva um problema hoje seu, ou que já foi um dia, é um diferencial para você realmente colocar um projeto em prática. E a gente é capaz daquilo que a gente quiser. Eu acho que depende da gente, né? Depende da gente e a gente realmente busca e vai colher o resultado aí ao longo prazo de uma forma muito mais efetiva. Então, eu sou super a favor da gente tentar, é desafiador, mas como tudo na vida, tudo tem desafios, não é só empreender. Então, aí a gente tem que fazer, a gente tem que acreditar e realmente fazer diferente, fazer melhor do que a gente fez ontem e tentar ser melhor do que a gente vai ser amanhã. Então, é isso. Amália, parabéns pelo trabalho. Já estou louco aí para visitar vocês e provar e conhecer a carne. E eu queria agradecer você também por aceitar nosso convite para vir aqui compartilhar seus conhecimentos, suas experiências. Vocês estão construindo um negócio, de tirar o chapéu realmente. Então, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço mais uma vez o espaço. Vai ser um prazer receber você na nossa loja. Eu quero muito que você prove os nossos produtos e enfim, seja sempre bem-vindo à Bif Passion. Muito bem. E agradecemos aqui também os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. A gente vai deixar todas as informações da AgroTravel e da Bif Passion também na descrição do episódio para quem quiser conhecer mais e experimentar. E eu sugiro a todos que experimentem também, assim como eu vou fazer. E se você curtiu esse bate-papo e quer continuar se aprofundando em temas do agronegócio, não deixe de seguir a gente no Instagram, no YouTube, no Spotify, assim você não perde nenhum episódio e fica por dentro das novidades. E não esquece de compartilhar com os amigos também, para a gente continuar ajudando a inspirar o agronegócio brasileiro e a gente sempre avançando. Muito obrigado e até a próxima!